Olá, senhores professores, tudo bem com vocês? Esse vídeo é um vídeo com orientações, tá? A respeito da capa que foi enviada como modelo, ok? Vou estar demonstrando em dois exemplos que eu preparei aqui de como estar utilizando essa capa, ok? Então vamos lá. Primeiro, vou demonstrar para vocês no WhatsApp, ok? Lá no grupo dos nossos estudantes, lá no grupo de sala de aula, ok? Estou usando o material como exemplo, ok? Então, vamos lá. Estou aqui em um grupo, digamos que esse seja o grupo do sexto ano, e eu sou um professor. Então, eu vou postar as minhas aulas, correto? Hoje, dia 20, eu tenho aula com o sexto ano. Enviei para os meus alunos um texto e um áudio contendo as explicações do que terão que fazer uma leitura e um resumo. Mandei, digamos, em áudio para esse estudante, ok? Lembrando que nós temos que fazer isso com as nossas APCs, lá no Word, para a gente estar fazendo o envio dessa atividade para aquele estudante que não tem acesso à internet e nenhum meio tecnológico, correto? Ok. No dia 21, eu também tenho aula com o sexto ano. Eu enviei uma atividade e um áudio fazendo a explicação dessa atividade. No dia 22, eu também tenho aula com o sexto ano. Enviei uma imagem e um áudio contendo as explicações sobre essa atividade e de como terão que fazer a devolutiva para que eu possa estar avaliando o meu estudante. Correto. Então agora eu vou passar para vocês como está fazendo no Word para a gente estar enviando para a coordenação tá imprimindo essa atividade, fazendo a apostila para estar enviando para o nosso estudante que não tem acesso à internet. Ok? Então aqui no Word eu preparei dois modelos. Este é o modelo 1, lembrando que é exemplos, ok? Então eu fiz essa primeira capa, muitos receberam essa capa. Lembrando que essa capa é só um modelo, você pode estar adaptando ela, fazendo outra capa, correto? Então eu fiz aqui. Me identifiquei, sou o professor Alexandre, a disciplina é de Educação Física, sexto ano, e é a data da aula. Neste campo, eu coloquei algumas orientações sobre essa atividade, o que terá que ser feito, e aqui eu pedi a identificação, o aluno colocar o nome e a data para ele realizar, o dia que ele realizou essa atividade, correto? Então, pedi para ele, faça a leitura do texto abaixo com muita atenção. Ele vai fazer a leitura desse texto e aqui embaixo tem uma atividade para ser respondida. Após realizada a leitura do texto, com as palavras, faça um breve resumo de seu entendimento sobre o conteúdo. Então, meu aluno vai fazer um breve resumo para mim, e quando ele me devolver essa atividade, eu vou ter um meio de avaliar, ok, a atividade dele. Agora vamos para a nossa segunda aula. A nossa segunda aula foi uma atividade, correto? Então aqui fiz a mesma coisa, uma capa, me apresentei, coloquei uma breve orientação aqui e pedi para ele realizar as atividades abaixo com base no texto anterior, da aula anterior. E se caso houvesse a necessidade, para ele fazer uma leitura novamente do texto. Então aqui tem algumas atividades na qual ele vai responder essas atividades, ok? E no qual quando ele for me devolver, eu vou estar avaliando ele por essa atividade. Na terceira aula, é uma aula diferente, correto? Me apresentei, identifiquei, coloquei uma breve orientação, ele vai se identificar e eu coloquei aqui. Vamos colocar em prática nosso aprendizado, realize os exercícios abaixo. Então aqui ele vai realizar essas atividades em casa, ok? E ele vai me responder essas duas perguntas. Claro, o professor pode fazer mais perguntas. Aqui é só um exemplo, correto? Então, aqui no WhatsApp, o nosso aluno ele vai enviar um vídeo, vai
ok? Nos responder lá no nosso particular. Então, o nosso estudante que não tem acesso à internet, que vai receber essa atividade impressa, ele vai responder, ele vai fazer em casa a atividade e vai responder aqui. Isso é uma maneira do quê? Da gente estar avaliando o nosso estudante, correto? Agora eu vou demonstrar a vocês o nosso segundo modelo. O nosso segundo modelo é bem mais simples. Ele contém uma única capa com a identificação do professor, a disciplina, o ano e a data de aula. Contém algumas orientações da aula 1, da aula 2 e da aula 3. Ok? Cada aula contém a sua orientação do que é para fazer. Ok? Na nossa aula 1, exemplo, ele vai colocar o nome dele e a data que realizou. Faça a leitura do texto abaixo com muita atenção. Ele vai ler esse texto e aqui embaixo ele vai fazer a mesma coisa, responder para a gente ter um meio de avaliar esse estudante quando ele devolver a atividade. Na nossa segunda aula será a mesma coisa, ele vai fazer ele vai ler novamente o texto e vai responder essas atividades. Outro meio da gente estar avaliando ele quando fazer a nossa, quando ele for devolver a atividade para a gente. Ok? E na nossa terceira aula, da mesma maneira. Terceira aula, nome, vamos realizar, vai realizar os exercícios e responder as perguntas abaixo para a gente estar avaliando o estudante. Ok? Então, este foi o modelo da capa, este é o intuito da capa, de estar de uma maneira simples para o estudante estar compreendendo e realizando as atividades em casa. Ok? Então, são dois modelos. Um modelo que contém cada atividade em uma capa e o outro modelo com uma única capa com todas as orientações e as demais atividades. Isso irá facilitar para a coordenação estar imprimindo esse material, fazendo essa apostila e entregando para o estudante estar realizando a atividade em casa. E para quando o estudante devolver essas atividades, os senhores professores ter uma facilidade maior de estar reavaliando, fazendo a avaliação dos estudantes. Ok? Eu espero que os senhores professores tenham entendido um pouco, tá, sobre essa nossa videoaula e lembrando vocês que eu estou à disposição, ok? Caso surgir dúvidas, é só me perguntar que eu vou estar aqui à disposição para estar respondendo, ok? Até mais!